Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde mental, saúde física, saúde emocional, até saúde profissional, saúde financeira, para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. E antes de começar esse episódio, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para você ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. E hoje eu tô com uma convidada aqui que eu conheço ela já há muito tempo. Ela me conheceu agora, mas eu conheço ela há muito tempo, que é a Ana Otsubo. Vou ler um pouquinho da bio dela. Não é uma mini bio, é uma bio maravilhosa. Peraí, deixa eu botar meu óculos, porque, né? Chega uma hora que não tem mais jeito. Então, Ana Otsubo é fisioterapeuta e amante do movimento, formada pela USP em 1992, mestre em distúrbio do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie e estudiosa da fáscia. A gente vai falar o que é isso aí. Palestrante internacional com mais de 3.000 alunos formados, faz cursos de fáscia pelo mundo e dedica sua carreira a esse tema. Tem como missão tornar o ensino sobre a fáscia acessível no Brasil. Tudo iniciou em 1995 com o legendário John Barnes. É isso? Isso. Depois veio o Facial Fitness, o Anatomy Trains, Sling Motion, Rosman Concept, Embriologia com Jaap van der Waal e curso de dissecção com Gil Hadley e John Sharkes. Nossa, gente, é muito nome, deu uma bugada aqui. Criou 2 metodologias para o treinamento da fáscia, o Fáscia Connecto e o Propex, que eu tenho os dois, eu já fiz o Fáscia Connecto lá em 2020 e acabei de ganhar o Propex. Em ambos, vem monitorando cursos no Brasil e na Europa. É idealizadora do primeiro congresso 100% prático sobre sistema facial direcionado para profissionais do movimento, o Move or Glue. E ela vai falar por que esse nome. E ela traz a proposta da gente falar um tema que eu estou cada vez mais apaixonada, porque eu estou começando a passar por ele, que é: existe vida além da menopausa? Então vamos falar de saúde dos músculos, ossos, fáscia e saúde mental. Então, Ana, muito obrigada pelo seu convite de doar um pouquinho do seu tempo, que é algo que a gente tem de tão precioso hoje em dia, né? Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Manu. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei o convite. Eu te falei que eu adoro podcast. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Então, eu sempre gosto de começar, Ana, né? Depois que eu faço essa apresentação formal, eu gosto sempre de pedir para o convidado se apresentar como ele gostaria de se apresentar para além do que ele faz. Então, quem é a Ana? Bom, vamos lá. A Ana, como você falou, uma pessoa que é amante do movimento. Então, eu sou uma pessoa que adora esportes. Os meus esportes favoritos são esquiar, mergulho com cilindro. Eu sou uma pessoa que adora viajar, já viajei muito e muitas viagens a trabalho, mas muitas viagens também a passeio para fazer algum esporte. Sou a filha mais velha de uma família de 3 irmãos. Nasci em Campinas, saí de lá com 17 anos e vim para São Paulo fazer faculdade. Aí depois morei um tempão nos Estados Unidos e voltei para São Paulo. E eu adoro morar em São Paulo. Algumas pessoas podem achar isso esquisito, mas eu adoro. Adoro morar em São Paulo, adoro praias, e sou uma pessoa que adora estudar. Então, desde pequena, eu me lembro da minha mãe batendo assim na porta, falando assim: para de estudar, menina! O contrário de todos os pais fazem, né? Exatamente. E eu lembro que eu falei uma vez para o meu pai: pai, um dia eu vou viver só de estudo. E é o que eu faço. Eu estudo e passo essas informações para as pessoas. E é tão legal se falar que ama movimento e ama estudar o movimento, né? Porque a gente vive uma época em que, por mais que na nossa bolha pareça que esse dado não é real, porque eu falo isso, na minha bolha parece que todo mundo está fazendo atividade física, todo mundo está se movimentando de alguma forma. Mas a gente tem uma pandemia de sedentarismo, né? E falar de Verdade. movimento é cada vez mais urgente, né, Ana? Exatamente.
Mas você sabe, Manu, assim, que às vezes eu percebo, quando eu vou dar cursos para profissionais do movimento, e eu vejo ali muitos profissionais do movimento que eu vejo que não se A movimentam com frequência. incongruência, né? Exatamente. É. Isso me choca muito, porque você percebe pela forma com que as pessoas se movimentam, e eu Uhum. sempre pergunto para as pessoas: quantas vezes por semana você faz alguma atividade física, né? E às vezes eu recebo uma resposta tipo uma vez, ou outras assim: ah, então agora não tá dando porque eu mudei para São Paulo. Eu falei: mas faz quanto tempo que você mudou para São Paulo? 2 anos. Falou: pô, 2 anos? Então, eu concordo com você. A gente vive uma pandemia de pessoas sedentárias, infelizmente. Sim. E assim, não só sedentária de atividade física, exercício, mas atividade mais sedentária na vida, assim, eu vejo pelos É, meus pais, por exemplo. Meus pais ainda mantêm essa coisa de ir no supermercado andando, ir na padaria andando, fazer as coisas andando. E na cidade grande a gente não vê isso, né? Então não é só o não fazer um exercício, é o não se movimentar como se movimentava antigamente, né? exatamente. Essa história das pessoas ficarem muito sentadas, ficarem muito no Tudo à mão, computador. tudo à Exatamente. mão. As crianças, elas não, por exemplo, na nossa época, a gente brincava na rua, né? A gente Sim. corria, sei lá, subia em árvore, brincava com, fazia aqueles papelões para descer os morrinhos, tipo Sim, carrinho. E hoje em dia, não, as crianças, elas estão dentro de casas, elas estão no computador, no celular, não querem, né, fazer algum movimento. Então, uhum. realmente isso é cada vez mais crescente. E morando em São Paulo, as pessoas têm medo de sair na rua, têm Sim, ainda medo de tem a questão da andar. segurança, com Então certeza. vai juntando um monte de questões e acontece que resulta nisso, né, nesse Sim, sedentarismo. sim. Ana, eu já trouxe a Fê, né, nossa Aham. querida Fê Avancini aqui, que falou um pouquinho sobre face, sobre o método dela, que é maravilhoso, aquelas bolinhas maravilhosas. Mas fala de novo, né? Eu acho que é sempre bom reforçar, porque face é um assunto que muita gente não conhece, Sim, né? é. O que que é a face? Que bicho é esse, né? Vou falar. Então, é muito importante, gente, que vocês entendam o sistema facial, porque é um sistema que todo mundo tem no corpo e a gente precisa entender a importância disso. Vamos lá. Imagina que dentro do nosso corpo a gente tem uma pele que está revestindo os nossos músculos por fora e por dentro. Essa pele também reveste os nossos órgãos, as nossas vísceras, os nossos ossos, ou seja, ela está completamente presente em todo o nosso corpo. É aquela pele da carne, falando de uma forma bem grosseira, né? É Isso, aquela pele que a gente tira da carne para comer, né? exatamente, aquela pelinha do frango que às vezes a gente tira, né? Então é aquela pelinha. E essa pele, esse é chamada de sistema facial, tem uma importância enorme, porque ela comunica no nosso corpo grandes quantidades de informações, ela integra todos as nossas estruturas e os nossos sistemas. Ah, como assim integra? Bom, ela integra, por exemplo, o sistema músculo-esquelético com o sistema visceral. Ela faz uma Hum, integração com o sistema de fluidos do corpo, com o sistema imunológico. E essa pele, ela é treinável através do movimento, ou seja, você pode realizar alguns movimentos específicos para trazer saúde para esse tecido. E esse tecido tem grandes qualidades. Então, uma qualidade importante é que ele consegue transmitir força de um lugar para o outro. Então, você consegue fazer um movimento e ter essa eficácia de transmitir, por exemplo, uma força de um glúteo, de um bumbum, para uma mão lá, para um outro lado. Isso é super importante não só para esportistas, mas para as pessoas de uma para a forma vida, geral, para a sim. vida. Outra coisa é que você consegue fazer movimentos e guardar energia nela. Então, o nosso corpo está constantemente tentando economizar energia. E quando você tem no seu corpo uma estrutura que você armazena energia e essa energia pode ser usada quando o seu corpo achar que é necessário, isso é maravilhoso. Então, imagina um idoso que está lá na sua casa com dificuldade de levantar de uma cadeira. Se ele tem essa energia armazenada na face, ele pode usar naquela hora que ele vai levantar da cadeira, Uhum. né? Porque a face, ela praticamente ela conecta
tudo dentro do nosso corpo, né? Exatamente. Você foi falando e foi vindo para mim muito essa imagem do deslizamento, né? De tipo, do quanto que você, através do seu pé, você mexe, inclusive com o braço, né? De como Exato. como se fosse Uma uma teia, transmissão uma uma teia teia. e uma transmissão de energia, né? Que Exato. se não tiver muito, se não tiver saudável, ao invés de deslizar, ele repuxa. Posso falar isso? Assim? Gruda, Gruda. gruda. Ah, por isso que é o Por isso que é o glue. glue, mas a gente vai chegar no Tá, mover glue. tá. Mas então, imagina que dentro do teu corpo você tem essa pele e ela estabelece como se fosse uma teia, uma grande comunicação pelo seu corpo todo, né? E essa comunicação é muito importante por transmissão de força, transmissão de informações e outras coisas, e você pode treinar através do movimento. Então, é importante que as pessoas se apropriem disso, desse saber, que elas comecem a inserir no dia a dia movimentos faciais nas suas rotinas de exercícios para trazer todo esse benefício. E um dos grandes benefícios é você aumentar a tua imunidade. Então, você, através desse movimento, você consegue melhorar a imunidade do teu corpo. Isso é maravilhoso, né? Quem aqui, né, não quer ficar mais imune a doenças, a resfriados, a um monte de coisa, né? Como que você consegue melhorar a imunidade através desses movimentos? Porque no sistema facial existem células do sistema imunológico, por exemplo, os macrófagos, entendeu? E eles estão ali no sistema facial e se a tua face está deslizante, ele consegue correr para lá e para cá e dessa forma proteger o nosso corpo. Porque imagina se o macrófago não consegue fazer esse monitoramento que ele precisa fazer no corpo quando chega uma bactéria. Ele não consegue ir lá para um lugar porque aquela face está grudada, ele não consegue chegar até lá. Então aí a sua chance de pegar um resfriado ou alguma outra coisa é muito maior. Entretanto, se essa fáscia estiver saudável, ele consegue rapidamente se deslocar, fazer esse monitoramento do corpo e proteger o teu corpo contra patógenos e doenças. Ou seja, ele consegue fazer a função dele melhor, né? Exatamente, é isso mesmo. E quando você fala de movimento facial, né? Qual que é a diferença de um movimento, sei lá, um movimento de um exercício de musculação, vamos lá, Tá, para um movimento facial? tá. Então, assim, em linhas gerais, né, o movimento facial, ele tem alguns pilares de treinamento. Então, um dos pilares é você se movimentar em várias direções. Esse é o número 1. Número 2 é você incluir balanços. Então, exercícios com balanço, pliométricos. Número 3 é você incluir alguns tipos de saltos, né, que ajudam muito a conservar energia. Então, basicamente, são esses 3. Tem outros também, mas não vou citar aqui. Mas eu acho que esses 3 são os mais importantes, né? E que você consegue agregar, tipo, no dia seguinte. Inclusive, no meu YouTube, Ana Otsubo, eu tenho várias práticas que mostram esse tipo de exercício para serem incluídos imediatamente. Até no Instagram, né? Que eu Até já no vi. Instagram. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês conhecerem o trabalho da Ana, vocês vão se apaixonar. Porque, assim, você não precisa tirar 1 hora do seu dia. Às vezes, pequenos movimentos, Exato. pequenas pílulas de movimento já vai fazer diferença, né? Você tocou numa coisa muito importante, porque o treinamento facial, ele não é um treino de 1 hora, né? É o que você falou, às vezes, alguns minutos, você inserindo um salto, um balanço, uma direção que você muda no movimento, você já começa a produzir colágeno, que é uma estrutura importante na nossa fáscia, né? Então, cai por terra essa história de, preciso de 1 hora de movimento facial para ter resultado. Não, você colocando pequenas pitadas, você já traz esse benefício para o corpo. Eu conheci a Ana, eu estava aqui contando, porque quando ela chegou, eu falei assim, você está me conhecendo agora, mas eu já te conheço há muito tempo. Eu conheci a Ana, gente, para quem não sabe, eu tenho uma doença chamada espondilite anquilosante. Tem muita gente que fala assim, você tem mesmo essa doença? Porque a espondilite é uma doença que ela, grosseiramente falando, ela trava o corpo, né? Você vai meio que perdendo a mobilidade da coluna, principalmente. E eu sempre convivi, quer dizer, sempre não, né? De uns anos para cá que eu venho me tratando e me cuidando melhor, eu venho tirando de letra, tanto que vocês veem o quanto que eu participo de esporte. Eu preciso fazer esse adendo para dizer a importância
do seu trabalho na minha vida. E em 2020, eu passei por um processo de adoecimento, que muitos de vocês já sabem, né? Eu tive uma sepse fúngica que eu fiquei internada. E nesse período de adoecimento, eu tive que suspender a medicação que eu tomo, que também ajuda, que também não, né? Que ajuda a manter a doença silenciada, digamos assim. E eu comecei a ter crises horrorosas, assim, de dor, de não conseguir respirar direito. É uma crise que, quando eu tenho, é bem ruim. Então, a gente está falando de 2020, né? De 4 anos atrás. E na época eu falei, cara, eu preciso voltar a praticar yoga. Então, eu voltei a praticar yoga em casa e eu conheci a Ana, conheci o trabalho da Ana e na época eu fiz o curso que chama Fascia Connector. Então, para mim, a sua aula junto com a yoga se complementaram e fizeram com que eu saísse da crise, mesmo sem tomar medicação, né? Que bom. Óbvio, depois eu voltei a tomar quando o médico autorizou, eu voltei a tomar medicação. E não tem jeito, infelizmente eu ainda dependo da medicação. Mas o trabalho da Ana fez muita diferença. Eu quero deixar muito registrado bom. aqui, porque a gente que faz esse tipo de trabalho, às vezes a gente não tem dimensão do quanto que a gente afeta a vida das pessoas para o bem, né? Graças a Deus. Não, e é tão bom saber isso, porque assim, é o meu propósito assim, de vida, né? Sim. Através do instrumento do meu trabalho, poder chegar até as pessoas e trazer uma vida melhor, saúde, né? Uma consciência melhor do corpo. Então, eu fico super feliz de ouvir isso. Sim. Quer dizer que eu estou no caminho certo. Exato, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E aí o destino fez com que a gente se conhecesse, porque a gente tem amigos em comum, Sim, né? E eu não acredito em coincidências, eu acho que é verdade, tudo também tem uma não. todos os encontros têm uma Tem uma razão de razão, ser. é. Eu confesso que eu até me arrepio, porque foi realmente uma fase de muita vulnerabilidade minha e que fez muita diferença. Então, já agradecer também a Fê Avancini por ter feito essa conexão aqui. É verdade, a Fê é a nossa madrinha. E aí, você falou uma coisa aí que a gente estava, inclusive, conversando no bastidor, que é sobre consciência corporal, né? A gente não tem como falar de qualquer tipo de movimento sem falar de consciência corporal, porque o quanto que a gente percebe que falta isso nas pessoas, né? Sim, E ter, né, ferramentas, no caso do Fascia Connector, né, que é uma forma de trazer mais consciência exato, corporal, como é importante também, né, Ana? Sim. Quando você fala de movimento facial, eu tenho uma rotina quando eu acordo, principalmente quando eu já sou uma pessoa que eu tendo a acordar mais. Todo mundo acorda mais rígido, né? Sim, sim, com certeza. Mas por conta da espondilite, eu sinto que eu tenho essa tendência um pouquinho maior. Então eu tenho o meu ritualzinho. O primeiro deles é me espreguiçar. Que é super importante. Se espreguiçar é um movimento facial? Sim. Espreguiçar é um movimento fisiológico que a gente chama de movimento de autorregulação. Então, é um momento que o teu corpo, sabiamente, se autorregula. O que é isso? Ele vai distribuir essas forças internas nessa rede de tensão, nessa rede de fáscia que a gente acabou de falar, nessa teia. Ele redistribui essas forças, mas com o benefício de te trazer saúde e bem-estar. Então, a gente constantemente tem uma possibilidade de autorregular, ou é através do espreguiçar, ou através de um bocejo. É a hora que o teu corpo está falando, opa, eu agora estou aqui, né, me mexendo aqui nas suas forças internas para reajustar tudo. É como se desse um reset, sabe? Sim. Então, nossa, eu falo muito isso para as pessoas, sabe? A gente está numa correria tão louca na vida que às vezes a gente acorda e pula da cama sem nem se dar conta do próprio corpo, né? Tipo, É verdade. deixa eu dar uma espreguiçada aqui consciente, porque às vezes o espreguiçar vem natural, né? Mas, tipo, de forma consciente, deixa eu me espreguiçar para entender como é que meu corpo está acordando. Deixa eu fazer uma respiração profunda para ativar essa respiração mais consciente, né? Deixa eu tomar consciência de que dia é hoje, de como vai ser o meu dia. Isso não vai levar nem um minuto, às vezes, né? E daí, assim, eu adoro chacoalhar, por exemplo. Eu às vezes sinto, ai, meu Deus, deixa eu dar um chacoalho aqui para dar uma soltada. Então, é isso, são pequenos movimentos, né? Sim. E você falou uma coisa importante, você falou, eu usei o Fascia Connector junto com a yoga. Então, para quem não sabe, o Fascia Connector é um tecido elástico que a gente usa
para trabalhar alguns movimentos. E como ele é um tecido que você pode envolver no corpo, ele tem essa qualidade de trazer a consciência corporal, trazer a sensação de limite, né? E sendo elástico, você consegue também brincar com essa transmissão de força. E é verdade o que você falou. O treinamento facial, ele é inclusivo e ele pode ser incluído em qualquer prática, seja você que pratica tênis, corrida, você que faz treinamento funcional, crossfit, yoga. Então, ele é inclusivo, ele deve ser agregado a qualquer atividade, colocando essas pitadas de movimento que vão trazer benefício Uhum. para esse sistema. Sim. Ana, mas assim, voltando um pouquinho lá para o começo, como foi que a face entrou na sua vida? Ah, tá. A fáscia foi assim, eu fui para os Estados Unidos em 94, trabalhar num hospital como fisioterapeuta. E aí o hospital ele, assim, ele, ajudava muito a gente a fazer cursos, né. Nos Estados Unidos você é obrigado a fazer "X" cursos por ano para manter a sua licença de profissional. Então eu fui fazer um curso com o John Barnes, que é um legendário, ainda está vivo, que trabalhava e trabalha ainda a liberação miofacial, Uhum. que é você mexer na fáscia, entretanto com as mãos, é terapia manual, não é movimento. Quem é do esporte sabe bem o que é isso. Exatamente, é uma delícia, né. Dele Alguns acham que dói, né, mas eu dói, ô, se dói. mas depois dá uma ótima sensação. E aí eu conheci o John em 94 com esse curso de liberação miofascial. Inclusive, Manu, agora eu lembrei, ele tinha um módulo que chamava Unwinding. Esse módulo era sobre linkar a liberação facial com a liberação emocional. Porque, gente, a fáscia, ela Sim. tem memória. Então, assim, a gente guarda na nossa fáscia memórias que a gente já viveu e isso está linkado com sentimentos. Mas vamos continuar no assunto. Aí, em 94, fiz o curso com o John e comecei a usar a técnica dele lá no hospital onde eu trabalhava, em Orlando, nos Estados Unidos. E foi uma técnica que eu usei bastante nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa muito famosa lá. Eu fiquei até numa clínica dele uma semana para observar o trabalho dele com as fisioterapeutas. E depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar no Einstein. E ali também apliquei essa técnica, mas foi em 2016, no Brasil, que veio para cá um alemão, o Markus Rossmann, ensinar o treinamento da face através do movimento. E aí começou essa história com o movimento e a face. E aí você se apaixonou. Me Foi apaixonei. assim que você conheceu a Fê? Foi assim que eu conheci a Fê, foi muito engraçado eu e a Fê, eu estava dando um curso, era meu primeiro curso de fáscia, que foi em 2017, e tinha, sei lá, 6 pessoas, e uma das pessoas era a Fê. E ela veio para o curso, e ela comentou assim comigo, eu vou mês que vem para Madrid fazer um curso de fáscia, vai ser com a Karen Gardner. Eu falei, me interessei, então acho que eu também vou. E aí fui. E aí a gente ficou amiga nesse curso e tal, mas foi assim que a gente se conheceu. Ah, que legal. Agora, falando da menopausa, né? Qual que é essa importância da fáscia na menopausa? Que ligação tem Tem. isso aí? Me conta porque eu fiquei curiosa. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Essa rede facial, esse tecido, sofre alterações com algumas coisas. Por exemplo, com a terapia manual, você coloca a mão na liberação miofascial, você vai ter o quê? A face vai ficar mais solta, né? Uhum. Se você tem um pH ácido no corpo, vamos supor que você se alimenta mal, você é sedentário, você está cheio de inflamação, a fáscia fica mais dura, né? Mais aderida, Mais né? aderida, mais glue. Então, mais rígida. Então, o que acontece? Na menopausa, por conta das alterações hormonais, essas alterações hormonais, elas vão repercutir na qualidade da fáscia. Então, com a baixa de estrógeno, a fáscia vai ficar mais rígida, mais ressecada. Como tudo, né? Fica mais ressecado. E aí, ela vai deslizar menos. E quando ela desliza menos, o seu movimento fica Mais limitado. mais limitado, você se sente mais rígida, mais durinha, e aí tem toda essa repercussão no seu movimentar. Mas tem exercícios específicos para menopausa ou praticamente
os movimentos que você utiliza são os mesmos ou tem alguma coisa mais específica para menopausa? O que a gente pode fazer é dar ênfase a algumas questões mais importantes. Por exemplo, a gente sabe que na menopausa os tendões da mulher ficam extremamente ressecados e rígidos. Então, o tendão de Aquiles, para você que é corredora, ele é super importante, Eu né? sei, passei por uma cirurgia nele. Então, ele é um tendão que é propulsor para a corrida, para a marcha. E se ele fica mais ressecado, além de você poder lesionar, você tem uma marcha, uma corrida muito mais ineficaz. Então, a gente faz um trabalho de exercícios faciais para tendões, né, para melhorar isso. Outra coisa que a gente também dá muita atenção é em algumas articulações. Então, a gente viu em alguns artigos que na menopausa, as articulações que são mais acometidas na mulher é ombro, quadril, né? O ombro congelado, Ombro né? congelado é uma das grandes queixas, né? Quadril também, né? Então a gente trabalha muito o deslizamento dessa articulação. A gente trabalha a lubrificação dessas articulações. E é muito, cara, é muito doido, né? Porque você tá falando e eu tô pensando nas coisas que eu faço, né? É isso que eu te falei, assim, eu tenho algumas rotinas para mexer com o meu corpo, né? Principalmente antes de correr. Eu tô numa fase que eu não tô fazendo tanto yoga, aliás, estou quase sem fazendo e eu tô sentindo essa necessidade de Uhum. voltar. Mas eu tenho essa atenção. Então, por exemplo, quadril. Eu sempre tive uma atenção muito especial à mobilidade do quadril, porque a mobilidade do quadril dita como vai ser a nossa longevidade, né? É Nossa verdade. capacidade de acocorar, Sim, de levantar, como é? Descer e levantar, tá? né? Sentar na cadeira. Agachar. Então, isso dita nossa longevidade. É. E, e eu tenho sentido uma coisa que eu não sou de sentir, que é dor na lombar. E aí graças a Deus, eu tenho consciência corporal, que é aquilo que a gente estava falando, as pessoas não têm consciência corporal. E eu vou explorando. E eu comecei a perceber, tipo, beleza, eu sempre agacho, faço uma mobilidade de quadril assim. Eu comecei a perceber que era o meu quadril travado que estava puxando a musculatura da minha lombar e que estava causando essa minha dor lombar. Então, assim, óbvio, falta fortalecimento, eu reconheço isso. Estou numa fase que preciso também. Porque existe o mundo ideal e o mundo real, né? Sim, sim. A gente se movimenta, não vamos ser incongruentes, né? A gente se movimenta, mas de ter essa percepção, né? Do tipo, o meu quadril está mais travado, o meu ombro tá mais travado. Então, até para a gente perceber o que está acontecendo com o nosso corpo, até Sim. para a gente passar para o profissional que está cuidando da gente, né? Exatamente. Essa coisa da consciência corporal é muito importante, né? E eu acho que isso precisa começar desde lá pequenininho nas crianças, né? Porque hoje a gente vê adultos que não habitam o próprio corpo e, como eu tinha te falado, isso é uma loucura, né? Porque você não reconhecer teu corpo, você Sim. não ter intimidade com o teu próprio corpo, não saber nomear sensações, não saber onde está doendo. Isso é uma Que tipo de loucura. dor Que que tipo é, de né? dor? Então, essa falta de intimidade com o corpo, né, vem de uma pobreza de consciência corporal. A fáscia, ela é considerada o maior órgão sensorial. Então, em palavras mais simples, ela está cheia de receptores que vão informar o nosso cérebro sobre condições internas, como por exemplo, eu tô com fome. Né, receptor de interocepção. Ai, olha, nossa, eu fiz esse movimento na yoga, me veio uma vontade de chorar, sabe? Me veio uma sensação diferente. Ou, por exemplo, ai, tô com sede. Ou esse estímulo aí me deu uma dor aqui. Então, a face, ela envia essas informações para o teu cérebro e o teu cérebro vai interpretar e vai te dar uma resposta. Então, olha só, imagina esse tecido cheio desses receptores, com esse potencial enorme de levar informação para o teu cérebro e você conhecer e habitar melhor o teu corpo. Então, trabalhar a fáscia, um dos pilares, né, além dos que eu já falei, é trabalhar a melhora da consciência corporal. E isso é extremamente importante. Na minha época, eu lembro que meu pai falava assim, tem que aprender inglês e tem que aprender a nadar, quando eu era pequenininho. Então, agora é assim, tem que aprender a reconhecer o seu corpo. Tem. Isso é importantíssimo. E você sabe que, nossa, você foi falando e vem me vindo várias coisas, né?
Eu acho que tem todo um sistema que está viciado nessa forma de, não faz atividade física, não conheço meu próprio corpo, estou com uma dor, não sei nomear essa dor, aí vou no médico, o médico também hoje em dia atende, sei lá quantos pacientes, é 15 minutos de atendimento, aí ele é mais fácil passar um remédio do que tentar entender de onde veio aquela dor, né? Nem avalia a Nem, parte física. nem sabe avaliar Nem às vezes, sabe, né? Porque, e aí veio me vindo algumas coisas que eu percebia na yoga. Por exemplo, a yoga tem uma modalidade que chama Yin Yoga, É, né? Que não é um movimento, mas é o você relaxar permanência. uma Isso não é permanência uma postura. relaxada numa postura, É, né? Que traz às vezes um choro, que traz às vezes um sorriso, uma gargalhada. Por quê? Porque exatamente a partir do momento que você consegue ir para partes mais profundas, quando você relaxa, você vai desarma. aprofundando, você desbloqueia, e aí na yoga a gente fala que desbloqueia canais de energia, né? Sim, Mas fisiologicamente nada mais é. Você relaxa músculo, você relaxa articulação, você relaxa tudo e o corpo da gente fala o tempo inteiro, né? Tudo a exatamente. gente somatiza no corpo. Você sabe que Yin Yoga é uma atividade que o Robert Schleip, que é o maior estudioso da face, sempre recomenda. Então, para quem não sabe o que é Yin Yoga, é uma modalidade da yoga onde você faz os asanas, ou seja, as posturas, e fica numa permanência nas posturas, mas são posturas mais de relaxamento. Sim. Então, você fica de 2 a 3 minutos numa postura e, nesse momento, vamos falar do ponto de vista da face. Essa face, ela vai redistribuindo essas forças internas, ela vai recebendo e se adaptando àquela postura, àquela posição, e como ela tem muitos receptores, ela pode enviar uma informação para o cérebro e liberar uma emoção, né? Então, Yin Yoga para mulher que está na menopausa é ótimo, porque você vai se sentir depois dessa prática muito mais maleável, né? Vai te livrar das dores, porque você vai estar numa postura onde você está redistribuindo essas forças e muitas vezes dor é uma distribuição errada, pobre das forças internas. E quando você redistribui, você não tem mais dor. Sim. Então, Yin Yoga é bárbaro, também leva o nome de posturas restaurativas, né, aqui no Brasil. É um pouquinho diferente. Mas com a mesma finalidade. A yoga clássica mesmo, ela é um pouquinho diferente da restaurativa. Porque a restaurativa é mais... Como é que eu vou diferenciar? As duas tinham proposta de relaxamento, só que o relaxamento do yoga, no começo, ele costuma ser mais desconfortável. Porque apesar de serem posturas mais passivas, a maioria é sentada e deitada, Sim. mas às vezes você está numa postura de alongamento, mas que você desarma. Não tem aquela coisa de manter o corpo ativo, você desarma. O relaxamento, a restaurativa, ela tem mais a proposta full relaxamento. Entendi. Né? Mas é parecido, sim, parecido, se confunde. E a outra coisa que você falou, que você falou, não, que eu lembrei é, na hora da postura de relaxamento final, né, no Shavasana, eu gosto muito de fazer meio que um Yoga Nidra, né, de você ir relaxando da ponta do pé, do dedo do pé até a cabeça. E eu sempre faço um comando que a maioria das pessoas fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que é tipo assim, relaxa o couro cabeludo. As pessoas esquecem que a nossa cabeça é cercada de músculo, né? Sim, sim. E às vezes a gente tá com uma dor na cervical que na verdade é tudo muscular, é tudo ali repuxando, né? Sim. É um travamento de mandíbula que tá causando uma dor de cabeça, sim. né? Excesso de tensão, né? Excesso de tensão. O Shavasana também é um momento de dar para o corpo uma oportunidade de se autorregular, assim como espreguiçar. E Yoga Nidra é muito importante porque é o momento de você trabalhar com o seu sistema nervoso. Então, você levar o teu sistema nervoso para um lugar de calmaria, parasimpático. Né? Então, é ótimo. Eu tenho feito, isso é um hábito que eu tenho feito recentemente. Uma prática de Yoga Nidra que eu coloco no YouTube, que dura 21 minutos,
Aí eu faço durante o dia, tipo, sei lá, no meio do meu dia eu pego e faço. É maravilhoso. É ótimo para acalmar o sistema nervoso, para te levar para um outro lugar. Então, assim, e melhorar o meu sono, porque depois eu percebo que melhora o meu sono. Então, eu recomendo, né? Se você está tendo insônia, porque você está na menopausa, Yoga Nidra traz grandes benefícios para um sono muito mais reparador. Ó, vou dar um bônus para vocês. Eu tenho um Yoga Nidra gravado que eu Ah, gravei. é? Então, se você chegou até aqui nesse episódio e você tem interesse de conhecer, me manda uma mensagem no Instagram que eu vou dar esse presente para vocês. É maravilhoso. Nossa, eu tô super fã do Yoga Nidra e, assim, tem sido muito útil para mim, viu? É. Não, as pessoas. É isso, a gente está num mundo tão acelerado, né, Ana, que a É. gente precisa desacelerar, porque está todo mundo doente, a gente está com essa Muita coisa informação. muita informação numa velocidade muito Muito. maior do que a gente estava É. acostumado. E a gente fica no estresse crônico o tempo inteiro, né? Porque Sim. o corpo não relaxa. Você acorda e vai dormir pensando nas coisas que você tem que realizar. Você não desliga, dorme com o celular. Então, assim, galera, É. né? E Desacelera. desacelera. Manu, a gente estava falando de consciência corporal. Tem gente que está nesse esquema e nem percebe. Não. Nem percebe. Então, aí chega no burnout, né? E por isso que é importante essa coisa da consciência corporal, porque você se entende, o teu corpo começa a dar os red flags, né? Então, ele começa a falar, Completamente. olha, você está muito ansiosa, entendeu? Alterou teu sono, aí você saca isso e você fala, preciso fazer alguma coisa Sim. para melhorar isso. Então, a consciência corporal e a autoconsciência, ela é muito reveladora nessa hora, porque você pode reconhecer seu estado emocional Sim. e tomar uma atitude, né? É porque justamente a gente não enxerga essas red flags porque a gente normalizou, que eu costumo falar que a gente normalizou coisas que são comuns, Sim. mas não são normais. Exato. Ah, não, essa dor de cabeça eu sempre tenho. É, Não é comum. Quer dizer, é comum, mas não é normal. é verdade. Ah, não, mas eu tenho sempre dor de barriga, ou eu tenho sempre constipação. Ah, meu intestino é assim mesmo, ele só funciona a cada 3 dias. É. É comum, mas não é normal. Então, o nosso corpo, ele vai dando sinais, Sim, né? O sim. burnout é quando ele fala assim, não ouviu? É. Então toma essa bomba aí. Exatamente. Né? Mas antes ele deu vários sinais, vários as sinais, pessoas com não certeza. conseguem interpretar. Como tudo na nossa vida, né? Eu falo que as coisas na nossa vida só se tornam urgentes quando a gente ignorou quando elas eram importantes. É verdade. E você falando esse negócio da menopausa, é interessante porque ela vai dando sinais, né? Então, a mulher começa a se sentir mais cansada, com menos disposição. Para mim, o que aconteceu foi assim, fog mental. Então, eu estava lendo artigos e eu via que aquilo não estava rendendo. Você tem que ficar voltando. Você tem que voltar, você tem que ler mais vezes. Eu achava aquilo muito estranho. Eu falei, nossa, está acontecendo alguma coisa? Será que eu estou ficando burra? Então, ela vai dando sinais, né? E nessa hora, é importante você estar atento, reconhecer e procurar uma ajuda profissional. Sim. Agora, o que eu não acho legal, o que eu já ouvi algumas colegas falando, é assim, ela começa a te dar o sinal, mas aí você fala assim, não, mas é normal na nossa idade a gente ficar cansada, é normal você não conseguir mais subir 2 lances de escada, é normal ficar com essa confusão mental, ficar irritada. Não, gente, isso não é normal. É comum, mas é normal. Exatamente, e tem o que você possa fazer para melhorar isso, né? Para viver bem e plena mesmo nessa fase. Sim. Você não precisa ficar sofrendo de calor, de fogacho, né, de mal-estar, porque tem o que você pode fazer. Não, graças a Deus tem se falado mais sobre isso, Sim. né? E a gente já tem recursos aí Exato. para ter uma vida melhor e com mais qualidade. Com mais qualidade. Ô, Ana, voltando lá para o Fácia Conecto, como você criou o Fácia Conecto? De onde veio, né? Então, quando eu fiz o curso em 2016 com o Marcos Rosman, eu saí do curso com muita informação na cabeça e eu falei assim, como é que eu vou ensinar isso para os meus alunos? Como é que eles vão entender o que é isso da fáscia? E aí me veio essa ideia de pegar um tecido, né, e falar, olha,
vou usar esse tecido para representar primeiro os trilhos, né, os anatômicos, então assim, por onde a fáscia percorre. Então eu usava o tecido para mostrar o caminho da fáscia. E aí, com isso, as pessoas entendiam melhor o que era a fáscia. Só que veio uma coisa muito inusitada, é que quando a gente começou a fazer o exercício com o Fascia Connector, as pessoas me respondiam assim: "Nossa, que legal, me senti mais seguro para fazer esse movimento". E dá um conforto, Dá um né? conforto. E aí eu falei: "Poxa, que legal ouvir isso, né, que a pessoa se sentiu mais segura, que ela realizou um movimento que ela não realizaria sem o Fascia Connector". E se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, quando você tem uma coisa que te envolve e esse estímulo na tua pele, no teu corpo, tem como resultado uma segurança, um sentimento de acolhimento, né. Então foi assim que surgiu. E aí, na pandemia foi intensificado, porque as pessoas estavam fazendo exercício em casa, e aí eu peguei uma ONG de mulheres, inclusive essa história da ONG começou no Rio de Janeiro, são senhoras idosas que moram num lar e não tem mais o que fazer, então elas eram costureiras, a grande maioria, ou tinham habilidades manuais. Então elas fazem manualmente, elas cortam Fascia Connector, e é uma forma também da gente poder contribuir com esse pessoal que mora nesses lares, né, e precisam ter alguma ocupação para se sentir útil, para se sentir vivo, né. Sim, com certeza. Você patenteou, né? Sim, patenteei. E aí depois surgiu o Propex. Propex, Deixa eu pegar aqui para mostrar, gente. o Propex surgiu há 2 anos atrás e tem também como objetivo estimular o nosso sistema facial. Então ele tem 2, faces, né, uma face que é lisa e uma face mais rugosa. E aí a gente pode utilizá-lo também para dar estímulo, por exemplo, nos pés, fazer exercício com os pés. Outra coisa legal é pegar essa parte aqui rugosa e estimular a própria pele em pontos específicos para fazer os fluidos do corpo fluírem melhor. E isso é uma questão importante, porque imagina que no nosso corpo tem muito líquido e a gente precisa fazer esses fluidos se moverem, porque se não se movem, quando parados, geram doença. Sim. Então, tem lugares específicos que a gente pode estimular para melhorar esse fluir dos fluidos. Eu falo que assim, o nosso corpo é feito de mais de 70% de água. Exatamente. Água parada gera doença, Gera né? doença. Clássico. E tem autores, Manu, que consideram fáscia líquida o sangue e a linfa, né? Então, é importante nós movermos fluidos. E aí eu fico pensando, né? Por muito tempo na atividade física, no movimento, a gente nunca deu atenção para vamos mover fluidos no corpo, né? Sim. A gente está sempre preocupado em vamos mover os No músculos. máximo, uma drenagem linfática. No máximo, a drenagem linfática. Então, hoje a gente sabe da importância de mover fluidos através do movimento. Eu vi um vídeo seu mostrando o Propex usando no pé. No né? pé. E na yoga a gente vê muito essa coisa de você manter a mobilidade dos dedos dos pés, que é uma coisa que, principalmente com o uso de sapato, né? A gente vai atrofiando. Tanto você vê os velhinhos, às vezes, com os dedos tudo amontoadinho, né? Sim. E na yoga tem aquela coisa de você abrir os dedos como se fossem os dedos da tua mão, né? Que a gente não usa. E olha, é super importante movimentar os dedos dos pés. Sim. Porque a força dos dedos dos pés, tem estudos que mostram que ela é extremamente importante para evitar quedas. Porque pode reparar, o idoso, o dedo começa a ficar assim, e quando ele vai Começa a andar, perder. o dedo ele não agarra no chão, o dedo fica meio que flutuando. E isso aumenta o teu risco em cair. Então, atenção para os pés, trabalhar a força dos dedos. E isso que você falou na yoga, da gente abrir bem os dedos, isso é muito importante. Então, eu começo o dia, pego esse Propex no meu pé e começo a trabalhar o pé para melhorar essa coisa né? É o nosso enraizamento, né? O pé. Sabe uma mania que eu tenho quando eu tô, sei lá, tô no banheiro, escovando os dentes, penteando o cabelo, fazendo qualquer coisa no espelho, na frente do espelho. Eu fico puxando
Ótimo. Eu fico O puxando o tapete. tapete com os dedos do pé. Mas isso é coisa de gente que também tem que cuidar do pé operado. Mas é, porque assim, meu pé, que você não viu meu pé é super cavo. Eu tenho o Ah, pé pequenininho, que eu calço 34, e o meu pé é super cavo. entendi. Então, se eu não estiver sempre mexendo no pé, minha casa, tem gente que chega na minha casa e fala, você tem cachorro? Porque é cheio de bolinha, de Ah, todos os tipos. Por onde eu vou passando o pé. aham, Porque a gente também não cuida, né? sim. Não tem realmente essa consciência de que a gente É. precisa mover os nossos pés. O pé, gente, também é importante porque para você transmitir força no corpo, através da fáscia, o apoio do pé é importantíssimo, porque Sim. passa por ali. Então, se você tem um pé que não está apoiado, presente no chão, o seu apoio, a sua transmissão de força perde muito. E hoje a gente está muito atento em trabalhar os pés com os idosos, né? Sim. Por conta dessa, vai perdendo essa movimentação e essa força, Vai mesmo. né? E, quando eu dou aula de yoga, eu sou muito detalhista com a coisa do Do pé. Tipo pé. assim, você vai fazer uma postura de equilíbrio. A postura da árvore, que é a mais conhecida, Sim, né? Eu falo assim, gente, antes de você tirar um pé do chão, abre os dedos do seu pé, agarra o chão com seu pé, tipo, enraiza, enraiza, é. E é né? gostoso, né? Começar a tomar essa consciência lá, eu sou bem detalhistazinha nesse sentido. E a mesma coisa é a mão. Às vezes você vai fazer, sei lá, qualquer postura da yoga que você usa as mãos no chão ou na academia, você vai fazer uma flexão. Sei Sim, lá, gente, usa os dedos. é, é. Você vê as pessoas fazendo flexão São assim, com a assim, mão assim, ó. é. Aquilo me dá um nervoso, vai. Eu falo assim, cara, você tem 10 dedos na mão, usa. Porque aí fala, machuquei o punho. Claro, você tem 10 dedos na mão e não usa. Claro que você vai machucar o punho, você vai sobrecarregar o punho, Sim. né? Não, e as extremidades, mãos e pés, são locais importantíssimos para a gente acabar trabalhando a parte central do corpo, o core, né? E a mão em específico, ela tem uma ligação muito íntima com o desenvolvimento do cérebro. Então, se você encontrar uma pessoa assim, duvide. É É, mesmo? a mão, ela tem uma ligação muito forte com o desenvolvimento do seu cérebro. Então, Olha essas que pessoas que estão legal. muito assim, ó, Não sabe, é? é necessário a gente conseguir articular a mão, porque isso faz parte da nossa fisiologia, fisiologia de desenvolvimento. É engraçado que tem, agora eu não vou lembrar dos detalhes, mas tem algum estudo que mostra. Cara, posso estar falando uma grande besteira, tá, gente? Mas é que isso me ocorreu na cabeça. Do risco de demência relacionado com força de mão. Força de mão, preensão, é um dos medidores de Apreensão. longevidade. Isso aí, não tô falando besteira, tô É um certa, dos então. medidores de longevidade. Sim, é verdade. Então, o meu personal fala uma coisa muito interessante que eu sempre lembro. O exercício, por exemplo, de membro superior, começa com a forma com que você faz a preensão, ou no pezinho, ou na Sim, barra. Isso sim. é verdade. Então, a gente precisa usar essa preensão com as mãos para ir realizar os movimentos dos braços, seja numa prancha, seja segurando um halter, né? É Sim, importante. e assim, você começa a ver assim que as pessoas elas se machucam fazendo exercício justamente por falta dessa consciência corporal. E de novo, eu tenho que falar da yoga, porque às vezes a pessoa vê, sei lá, você fazendo aquelas posturas da yoga tidas como avançada, né? Que são as Sim, posturas difíceis de executar. E às vezes a pessoa fala, não tenho força. Gente, não é força. não é força. Aí quando você começa a entender a importância da distribuição de É, peso, às vezes para fazer uma postura de guerreiro 2, cara, uma distribuição do pé da frente com o pé de trás, com o braço que te puxa, que você sustenta a coluna. Então, assim, quando você tem essa consciência de ter uma distribuição. distribuição de É, força, é. é, é, você não vai se machucar Não, você nunca. sabe que eu faço yoga há muito tempo, desde 2007. E tem posturas que eu não consigo fazer, eu falo que eu não vou conseguir nunca fazer nessa vida, mas quando eu vou tentar, eu fico pensando assim, cara, minha distribuição de força não tá boa, porque eu não tô conseguindo fazer isso até hoje. Mas é sobre isso, é sobre distribuir a tua força naquela postura.
E aí a postura acontece. E não é uma força bruta. Não. É uma força de ativação das partes do seu corpo. Sim, é muito né? mais sobre isso do que você colocar força bruta, Sim. né? Eu percebo muito o meu corpo e, por exemplo, eu tenho uma hiperlordose e a minha coluna, ela não, essa cifose, ela não faz. Por Aham. mais que eu fosse. Se eu quiser arredondar a coluna, a minha lombar não arredonda. Aham. Então eu sofri eu vou falar isso aqui porque era um grupo que a gente tinha intimidade para falar. Eu sofri um bullying Bullying. na yoga, que é dar rolamento. Eu tinha que fazer uma força absurda para Pra- conseguir rolar sem bater as costas no chão. Ah, entendi. Mas quando eu trabalho meu sistema facial, aí melhora. E quando a gente redistribui as forças, acontece uma coisa, você cansa menos. Sim, Né? com certeza. Você É tem um uma movimento economia inteligente, energética. né? A Movimento própria inteligente. corrida, você vê isso. Uma coisa é você sair e correr de qualquer jeito. Quando você ajusta a mecânica da corrida, quando você Sim. usa o braço para correr, as pessoas Sim. não têm consciência da importância que o braço tem na corrida, que você consegue economizar energia. Economizar energia. Né? Porque imagina você correr uma maratona sem essa dinâmica do braço, Sim, né? Você É. chega exausto. é verdade. Ô, Ana, falando do Move Your Glue, conta pra gente essa historinha aí, como é que surgiu esse Sim. nome, qual é a proposta e aproveita até depois para você divulgar o evento que você Sim. vai fazer. Né? Bom, então, tem um grande estudioso da face que se chama Gil Hadley, né? Ele é rolfista e ele foi a pessoa com que eu fiz o meu primeiro curso de dissecação de cadáver. Então, eu fui para o Colorado e fui fazer esse estudo da fáscia nos cadáveres frescos. Parece uma coisa meio mórbida, né? Mas para nós que somos da área da saúde, a gente Sim. está meio acostumado com a anatomia e tal. Sim. E aí, eu lembro que o Gil falou, e ele é super engraçado, ele falou assim, ó, porque na verdade, gente, ou você move, né? Ou você se move, ou você vai glue, ou você gruda. Então, ele usava muito isso, move or glue, né? E aí, putz, eu achei super legal essa frase, move or glue. Eu falei, vou usar esse nome pro meu evento. Mas aí, como é que surgiu o evento? Bom, eu estava já cansada de ir a eventos para profissionais do movimento aonde a gente não se movimentava. Ficava sentado ouvindo palestra teórica para falar de ratos e ensaios clínicos. E aí eu voltava para casa pensando assim, como é que eu vou colocar isso na prática? Né? Esse estudo do rato, como é que isso vai repercutir na minha prática? E aí eu falei assim, não, eu vou inventar um congresso para profissionais do movimento, aonde a gente vai se movimentar. E aí, profissionais do movimento, pode ser educador físico, professor de yoga, qualquer profissional do movimento. fisioterapeuta. Isso. Então, a proposta é você ir a um congresso 100% prático. Né? Então, naquele dia, que vai ser 12 de outubro desse ano, em São Paulo, presencial, você vai passar um dia inteiro comigo fazendo práticas que envolvam o sistema facial. Né? A proposta é essa. Para preparar melhor os alunos para o evento do dia 12, antes do evento, a gente vai soltando algumas aulas teóricas para a pessoa chegar lá e entender o que a gente está fazendo. Então, a gente já começou a soltar algumas aulas teóricas para que no dia 12, presencialmente, a pessoa possa estar lá, se movimentar e saber o que está rolando, o que ela está fazendo, né? Porque isso é importante. É o primeiro, esse Move Your Glue? Essa já é a 8ª edição. Então, tá. assim, foi um congresso que eu lancei em 2018 e foi super legal, foi disruptivo, né? Porque é um congresso só, né? Prático. E de lá para cá a gente vem fazendo várias edições. Teve uma edição que a gente fez em Portugal, teve uma em Curitiba, mas aí eu decidi, depois da pandemia, que eu ia fazer só em São Paulo. Porque São Paulo, queira ou não queira, é um hub para as pessoas virem, né? E eu também moro em São Paulo. E aqui que acontecem essas coisas, né? E acontece quantas vezes no ano? Uma vez por ano. Só uma vez? Uma vez por ano. Eu não sei se esse episódio vai sair antes do dia 12 de outubro. Vou Tá. fazer uma continha aí. Tá. Se der para jogar antes, eu jogo. Mas se não sair antes disso, você já se programa para o ano que vem. Programa para o ano que vem, né? Exatamente. Ana, cara, eu olhei pro relógio e eu falei assim, nossa, já? Voa, né, o tempo. Passa muito rápido.
E eu ficaria aqui horas falando sobre movimento, sobre fáscia, sobre, enfim, esse assunto que é isso, assim, a gente precisa se movimentar. É, Qual tipo muito de bom. movimento você vai escolher fazer? Vai do gosto de cada Cada um. um Mas tem alguns movimentos que são essenciais e que você tem que tem que. encaixar no seu dia. Exato. Nem que seja na hora que você vai no banheiro do trabalho, você dá uma Olhar, chacoalhadinha, uma uns alongada, uns pulinhos. pulinhos, É, né? Mas tentar incluir esses movimentos no dia a dia, porque, gente, ninguém quer ficar velho travado, né? A gente exato. Uma qualidade quer, de vida, né? quer ter uma longevidade funcional, É. né? Com autonomia, com saúde. E eu sempre faço uma pergunta no final, que Uhum. é: o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida, para mim, é poder fazer o que eu gosto. Então, hoje, para mim, qualidade de vida é eu poder pedalar, que eu adoro, né? É eu poder viajar carregando a minha mala, sem ter que ter ajuda de ninguém. É eu poder fazer os meus mergulhos. É eu poder esquiar, ter saúde para fazer as coisas que eu gosto. Então, qualidade de vida, para mim, é isso. E um dos grandes motivadores para que eu invista em movimento e em saúde, é porque eu quero ter uma qualidade de vida com 70 anos, eu quero chegar lá com a oportunidade de também poder viajar, andar a pé, né? Sim. Puxar minha malinha, me deslocar para um lugar, para outro, ser independente. Então, a gente tem que vislumbrar lá na frente também. Hoje eu tenho 53. Quando eu tiver 73, eu quero poder fazer essas coisas. Só que eu tenho que plantar agora, né? Sim, Para chegar lá e conseguir realizar, né? como a gente fala, né? A longevidade saudável você constrói desde o momento que você nasceu, né? Exatamente. Com É os um hábitos, histórico. com os hábitos que você vai escolhendo ao longo da sua vida. Óbvio, ao mesmo tempo que é uma poupança, né? Quanto É mais cedo você começar, melhor. melhor. Mas nunca é tarde para Nunca é começar, tarde. né? O melhor Nunca. momento é agora, É né? exatamente. Então, se você está atrasado nessa poupança, ainda dá tempo. Sim, nunca é Mas tarde para começar. tem que se manter ativo, porque a expectativa de vida está aumentando, É. né? Tem uma frase de uma prêmio Nobel de Medicina, que é a Elizabeth Blackburn, que é até a frase que está na orelha do meu livro, que ela fala que não é sobre o tempo que você vai viver, mas sobre o tempo que você vai viver com saúde. Né? Porque É. quem quer viver, quem quer chegar lá aos seus 80, 90, 100 anos em cima de uma cama dependente, né? Exato, Ninguém quer. ninguém. Então, para você ter uma longevidade saudável, assim, se eu tiver que dar uma única dica de uma única coisa que você tem que fazer é se movimentar, É isso né? aí. Eu vi, sabe o Peter Attia, que fala Sim, daquele livro Outlive? sim, Ele fala assim, crie a sua poupança de músculos. Você tem sua poupança de dinheiro e tal, mas crie a sua poupança de músculo, sim. né? É importante a gente investir nisso para poder colher, não só hoje, mas com certeza lá na Com frente também. certeza. É só você ver como que as pessoas que têm hábitos saudáveis, elas passam por alguns processos de doença, né? Eu já estava falando Exato. aqui, quando eu tive internada, eu ouvi isso do médico. É, Quando você vê um atleta que passa por um acidente ou um processo de doença, o quanto que o atleta se notável. recupera mais rápido. Por quê? Porque ele tem músculo. E músculo é energia armazenada, Sim. é saúde armazenada ali É. para usar na hora que precisa, Você né, sabe Ana? que isso é uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu trabalhava nos Estados Unidos, porque eu trabalhava numa parte que era para reabilitar pessoas com prótese de quadril ou de joelho. E quando a gente lia os prontuários e via que a pessoa tinha um histórico de fazer alguma atividade, de ser uma pessoa ativa, era notável a recuperação da pessoa, mas assim, notável. Isso me chamava muita atenção. Sim, sim. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu tinha lá meus 23 anos trabalhando em hospitais. E depois, uma outra coisa que me chamou muita atenção é que a minha avó paterna viveu até os 98 anos. E ela morava com a gente. E eu, a vida toda, sempre a vi fazendo exercícios. Até os 98, ela tinha uns pezinhos que ela deixava lá do lado da cama e ela fazia exercícios. E caminhava muito. Então, eu assisti a vida de uma pessoa com 98 anos com qualidade de vida Sim, até o final. sim. E então, assim, esses são 2 fatores que me motivam muito a querer investir na minha qualidade de vida e pensar lá na frente.
Pois é, gente, é isso, não tem jeito. Precisamos cuidar da nossa saúde. Agora, Ana, para terminar, esse é o momento do jabá, né? Deixa aí onde as pessoas te encontram, teus canais, seu canal do YouTube, o que você quiser divulgar, enfim, fica à vontade. Tá bom. Então, olha, vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é outsubo.ana, ou no YouTube, que é Ana Outsubo. Tem vários videozinhos lá que vocês podem Tem. começar a entender ali como é que funciona E já e praticar. tomar gosto e já praticar. Então, gente, para quem ainda não me conhece, só me seguir lá no @manurios_al. Não esquece de se inscrever nesse canal, curtir, comentar, compartilhar. Sempre ativar o sininho para quando um episódio novo for ao ar, você ser notificado. E meu livro, se você ainda não tem, A Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade, é um livro que traz dicas práticas que você pode começar a colocar no seu dia a dia hoje para você ter uma vida melhor e com mais qualidade. Tem a descrição aqui, na descrição desse vídeo tem um link que você pode adquirir ou também lá no meu link da bio do Instagram. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.